os Estados Unidos entraram em guerra também contra o Irã. Você sabe como que chamava o Irã na época da Bíblia? Como? Pérsia. E você sabe o que um rei persa fez pelo povo de Israel? A Bíblia nos relata que Ciro, um rei persa, foi quem deu autorização para o povo judeu que estava exilado na Babilônia, que havia sido conquistada pela Pérsia, para que voltassem para o seu país e reconstruíssem seu povo, sua história. Ciro era chamado do amigo de Israel. O povo persa era muito amigo do povo de Israel. Na época do Reza Parlev, havia uma amizade muito grande. Aí vieram os Aitolás. Quem lembra do Aitolá Khomeini? E o período dos Aitolás foi então tomado por uma ditadura islâmica. E nessa ditadura islâmica eles só têm um objetivo: varrer do mapa cristão e judeu. E quem financia o terrorismo no mundo inteiro é o Irã. Então, olha como que aquilo que era motivo de bênção pode se tornar motivo de maldição. Aquilo que você fazia de bom, se você não tiver cuidado, daqui a pouco você está fazendo mal. Aquilo que você era um exemplo, daqui a pouco você pode se tornar um mau exemplo. O mundo gira e nós precisamos estar atentos. Não precisava estar acontecendo isso que está acontecendo no Irã. O Irã era para ser um lugar riquíssimo, porque tem petróleo demais. O Irã era para ser uma Dubai multiplicada por 10. O Irã era para ser um lugar assim: vamos passear, vamos para onde? Vamos para o Irã. O que o pessoal faz para ir para Dubai agora, era para ser Irã. O nosso mundo está louco, o nosso mundo está perdido, o nosso mundo precisa de mudança, o nosso país está maluco, as pessoas mentem escancaradamente, ninguém tem mais medo de mentir, as pessoas fazem as coisas erradas e culpam os outros, as pessoas defendem pautas que não tem como defender. Qual é o problema? Se tem tanta igreja? Qual é o problema se tem tanta igreja? O problema é que nós temos igreja, mas nós não temos um povo discipulado. Nós temos igreja, mas nós não temos um povo maduro. Nós temos igreja, mas nós não temos um povo que ora. Nós temos igreja, mas não temos um povo que se ajoelha aos pés da cruz. Nós temos igreja, mas nós não temos um povo que a sua maior expectativa é um dia ver Jesus face a face. Não, a maior expectativa é trocar de carro. É sair do 2 quartos para o 3 quartos. É sair do apartamento para casa. É comprar um tênis de marca, é ter a vida do influenciador tal, que é um perdido. A pior coisa que aconteceu na vida daquele influenciador foi ele ter dado certo como influenciador, porque estragou a vida dele. Agora ele pensa que é o que ele não é nada, ele simplesmente tem visibilidade e ganha dinheiro, ele não é nada. Ele não estudou, não preparou, ele não tem conteúdo, não tem nada, ele é engraçadinho. Mas ele se acha importante, porque um monte de gente tira foto com ele, quem está entendendo? E nós estamos admirando isso. Um monte de crente não quer imitar Jesus, nem quer imitar os homens de Deus. Não quer se inspirar em gente comprometida, mas às vezes está se inspirando no influencer. Não é que eu estou com raiva de influencer hoje não, mas é que
A gente precisa saber quem são nossos modelos. Nós precisamos saber quem são nossas referências. Nós precisamos saber que em Deus está a nossa resposta, e não está no dinheiro nem nada que o mundo possa dar. Então, por isso estamos numa série, já tivemos 2 domingos, hoje é o 3º domingo, semana que vem vamos encerrar essa série de mensagens com o tema, o fazedor de discípulos. E por que nós estamos estudando sobre discipulado? Porque a única coisa que pode fazer uma pessoa sair de um nível de conversão para um nível de maturidade espiritual é o discipulado. Ninguém será tudo que pode ser no reino de Deus sem discipulado. Então, nós estamos aqui entendendo que discipulado não é manipulação, uma pessoa mandando na outra. Discipulado também não é sala de aula com estudo. Discipulado é vida investida na vida do outro, para que o outro amadureça, encontre os seus caminhos de comunicação com Deus, estreite seu relacionamento com Deus e compreenda o que Deus está lhe dizendo e viva o que Deus está lhe dizendo. Discipulado é empurrar o outro em direção ao caminho certo. Vai. É fazer o outro não ter dúvida de que vale a pena viver alguma coisa que Deus esteja dizendo, se entregar alguma coisa que Deus esteja orientando. Eu quero muito da sua atenção nesse momento. Vou pedir que todos se sentem, que ninguém fique em pé no salão, por favor. Vou pedir que ninguém se mova, ninguém saia do ambiente, por favor, a não ser que precise urgentemente. Mas eu quero que você preste muita atenção nos princípios que nós vamos apresentar hoje aqui sobre discipulado. Já apresentamos 7 princípios e hoje vou apresentar mais 3 princípios sobre o que a Bíblia ensina a respeito de discipulado. Por isso eu quero ler com você apenas um trecho do texto que é a base para todo o nosso estudo. Nós estamos falando de João 17 todos os dias, todos os domingos. Hoje nós vamos ler a partir do verso 15 até o verso 22. Diz assim, João 17, 15: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Existem mais 3 princípios para que a gente entenda a importância do discipulado. E o primeiro é que discipulado é transmissão de virtudes espirituais. No versículo 22, nós lemos: Eu, Jesus falando, lhes transmiti a glória que me deste, ó Pai, para que sejam um como nós o somos. Jesus está dizendo que conviveu com 12 homens durante 3 anos, e que durante esse período, ele não apenas ensinou, ele não apenas
foi um modelo para eles de vida. Jesus transmitiu para eles virtudes espirituais. Quando um discipulado acontece, aquele que está discipulando o outro, ele precisa entender que no mundo espiritual existe uma unção disponível. Quando a gente está discipulando, a gente transfere, a gente acaba repassando princípios, valores, identidade espiritual para quem a gente discipula. Quando você está discipulando alguém, não é que você vai falar assim, eu te entrego a minha unção. Você não tem domínio sobre isso. Você não manda na sua unção. A unção que Deus te deu, quem te deu foi o Espírito Santo. Quem é você para dizer, eu te entrego agora? Quem é você? Mas o Espírito Santo, ele sim, decide pegar daquilo que te deu, decide pegar daquilo que você viveu, decide pegar daquilo que você aprendeu e repassar, e de alguma maneira, paulatinamente, ir entregando a quem vive com você um processo discipulado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida que algumas coisas que Deus foi me dando na convivência com os meus discípulos, isso foi sendo entregue, isso foi sendo passado, isso foi sendo transmitido. O Espírito Santo, ele através do discipulado, ele derrama sobre o discípulo alguma coisa que lhe deu de bom. Eu fico vendo alguns discípulos que trabalham comigo, que eles faziam um apelo, nem eles se convertiam. Eles agora fazem um apelo, se converte mais gente do que eu, fazendo o apelo. É uma multidão que vem, eles são usados por Deus, eles têm a paixão no coração, que toca no coração das pessoas. Essa unção de evangelização, querido, foi transmitida. Essa unção que não tinham, foi sendo aprendida, foi sendo assimilada, foi sendo fornecida. Jesus derramava sobre os seus discípulos daquilo que recebia, do rico relacionamento que tinha com o Pai. Jesus estava em condição humana, e mesmo assim manteve forte elo com o Pai, tanto que João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Olha só, o verbo se fez carne, Jesus se fez carne, ele estava na condição humana, mas mesmo assim, continuava tendo contato profundo com o Pai, e por conta disso, ele transferia aos seus discípulos a glória de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus. Temos que entender que Jesus era totalmente homem na sua peregrinação terrena, e em seu ministério entre os homens, tudo que Jesus operou de sobrenatural, não é porque ele era Deus, é porque ele estava em Deus. Tudo que Jesus fez de milagre, de cura, de libertação, de ressurreição de morto, de palavra profética, tudo que Jesus fez de sobrenatural na terra, não é porque ele estava na condição de ser Deus, é porque ele estava na condição de dependência de Deus. Ou seja, você e eu podemos também. Você e eu podemos também. A questão é qual é a profundidade dessa relação com Deus. Qual é a busca? Jesus, sendo santo, certa feita passou 40 dias em jejum e oração no deserto, se alimentando da presença do Pai. Qual é a tua fome pela presença do Pai?
Todo verdadeiro homem de Deus tem unção, uma glória recebida do Pai. Ela é distinta, diferencia-se de pessoa para pessoa em intensidade e em forma, de acordo com a soberania de Deus. Deus é que dá o dom, Deus é que dá a unção, Deus é que dá o talento. Ninguém pode dizer, eu vou ter tal nível de talento, tal nível de dom, não tem jeito, é decisão do Pai. Mas o Pai também olha para um coração disponível, para alguém que está buscando. A unção, quem dá é o Pai, mas quando ele vê um filho, quando ele vê um servo, querendo essa unção, querendo esse poder, ele olha e fala, está querendo, né? Receba. A unção de Jesus na terra curava, expulsava demônio, ressuscitava morto, mas melhor que tudo, cativava os corações. Eu conheço gente que se apregou a detentor de muitos dons espirituais, dons de cura, dons disso, mas que não cativa os corações, tem alguma coisa errada. Alguém que é detentor de uma unção de Deus ama pessoas. Alguém que é detentor de uma unção do Espírito precisa cativar corações. Quando Jesus pegou a toalha e a bacia e foi lavar os pés dos discípulos, foi um susto, não foi não? Imagina aqueles pés, os caras usavam sandália, aquela região não era pavimentada, é muita pedra no caminho, um calor muito grande, um suor, aquela poeira agarrava no pé, aquele pé cheio de sujeira agarrada, caraca. Lembra disso quando era pequeno? Caraca. Aqueles machucadinhos, aqueles ferimentos, ia batendo aquela sujeira, começa a dar aquela inflamaçãozinha, fica um negócio nojento. Jesus pega esses pés fedorentos para lavar. O Pedro fala, não, meu pé não vai lavar não. O que Jesus fala? Pedro, tem uma lição que você precisa aprender. Que o melhor líder é o que serve. Que as pessoas não são plataforma para o seu sucesso. Que você faz as pessoas quererem produzir porque você quer o sucesso delas. Você impulsiona as pessoas a liderar a célula não para o seu sucesso, para o sucesso delas, para que elas vivam de forma rica e plena o que Deus espera delas. Quem entendeu? O pastor José bota a meta, fica pressionando, tem que fazer isso, vamos lá. Ele está lutando pelo sucesso. Não, querido, eu estou lutando para você esgotar a vontade de Deus na sua vida. Eu estou lutando para você não entregar para Deus um produto aquém do que você foi chamado para fazer. Eu estou lutando para você chegar no dia do julgamento final e falar, Senhor, a tua palavra diz, ide e fazei discípulos. Eu fiz, aqui estão meus frutos. E não chegar como um monte de gente que é diácono, professor de escola bíblica, professor de família, líder de ministério na igreja, que não tem uma alma para contar. Nunca ganhou ninguém para Jesus. Trabalha, mas não tem um fruto para apresentar. O nosso trabalho é importantíssimo, ele corrobora para pessoas se converterem, mas nós também precisamos cuidar diretamente de pessoas, é um chamado de Deus. Mateus nos conta, em capítulo 10, versículo 1, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Tendo chamado, deu-lhe Jesus autoridade. Qual o nome disso? Transferência. Jesus falou aqui, vocês vão ter autoridade. Pastor, mas você disse que eu não tenho como pegar minha unção e falar, toma. Sabe o nome disso? Profecia. Nós podemos profetizar.
que Deus agora libere sobre você essa unção para fazer isso, isso e isso. Se a pessoa crer, se envolver com Deus, se a pessoa acreditar, se a pessoa testar, ela vai viver. Por quê? Porque uma palavra profética, quando encontra um coração disponível, é semente que germina. Jesus falou: eu lhes dou autoridade sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades, vão e façam a diferença. Eles falaram: então é com a gente. Por isso que no discipulado, a gente precisa muito entender que é uma unção disponível, que tem que ser compartilhada, e essa unção tem muito a ver com a sua voz profética. Você falando, você motivando. Em outro momento, Jesus chega numa casa fechada, ele já ressuscitou, os discípulos estão com medo. Ele entra na sala e fala o quê? Recebei o Espírito Santo, e ele sopra sobre eles. Ah, pastor, então eu vou soprar nos meus discípulos. Aquele sopro não vale de nada sozinho. Aquilo ali foi um ato profético. É um ato profético. Não é o sopro em si, não é o seu bafo espiritual, meu filho. O sopro é, olha, o Espírito é um vento, ruá. A palavra hebraica para espírito, ruá. Então, o ruá, recebam o vento do Espírito. Ali é um ato profético, dizendo: recebam. E os corações disponíveis, então receberam o Espírito Santo de Deus. Queridos, é um gesto profético. Jesus queria transmitir aos discípulos um poder invisível. Não há narrativa nenhuma que quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, que eles logo depois ficaram cheios de dons e talentos. Ah, Jesus soprou sobre eles o Espírito e eles começaram a fazer isso, fazer aquilo. Não! Jesus soprou sobre eles o Espírito e nada aconteceu com eles na hora. Nada. Porém, alguns dias depois, veio o dia de Pentecostes, quando aconteceu a descida do Espírito Santo. Aí sim, o Espírito Santo fez uma avalanche de poder sobre eles. Eles foram tomados por Deus, começaram a evangelizar. Tinha gente na cidade de todas as partes do mundo. As pessoas ouviam falar da grandeza de Deus com tamanha paixão e autoridade, que as pessoas se convertiam, e acontecia uma coisa incrível. As pessoas vieram de vários países, e eles falavam, os discípulos, na língua deles, e as pessoas os ouviam falar na sua própria língua. É isso que está em Atos 2. Ali não tem nada de língua estranha. Atos 2, e eles os ouviam falar na sua própria língua, é o que diz o texto. Eu falo em português, um japonês entende na língua dele. E eles ficaram assustados com aquilo, e eles se convertiam em massa, e 3.000 pessoas se converteram de uma vez só na mensagem do apóstolo Pedro. Queridos, algo sobrenatural acontece no discipulado. O discipulador profetiza, mas o Espírito se encarrega de transformar em realidade. Quem entendeu? Você transfere a unção profeticamente, o Espírito Santo faz o serviço. O Espírito Santo é que age. Você não tem esse poder, mas a sua profecia, crendo, uma profecia feita com sinceridade, é uma ação para que o Espírito Santo se manifeste na vida do discípulo. Quem está entendendo isso? Ah, queridos, eu não consigo explicar o que acontece nas igrejas de atitude. Eu não consigo explicar, a não ser como transferência de unção. Ontem nós abrimos uma igreja em Araruama. Sabe quantas pessoas tinha? 500 e tantas pessoas no primeiro culto. Tem explicação isso? Não tem explicação.
Como é que começa uma igreja? E ela começa com esse volume de vidas transformadas, de gente engajada, de gente apaixonada por Deus, com gente decidida a trabalhar, se envolvendo no ministério. É uma unção, existe uma unção sobre essa casa, existe uma unção sobre esse lugar. Você precisa entrar debaixo disso, decidir ser instrumento disso. Você vai na nossa igreja em São Cristóvão, a nossa igreja em São Cristóvão é no antigo teatro do SBT, casa cheia. Você vai para Tijuca, chega na Tijuca, casa cheia. Você sobe a serra, Petrópolis, mais de 2.000 membros. Você vai para a Baixada, nossas igrejas crescendo, crescendo, crescendo. Nova Iguaçu já tem uns 4.000 membros já comprou a propriedade, está construindo um templo enorme. Há uma unção sendo transferida nesse lugar. Pastor, mas eu não estou recebendo. Querido, se você botar obstáculo, Jesus não vai arrombar a porta. Chega aqui na igreja gente que não sabe falar nem o próprio nome direito, gente tímida, gente sem expressão, gente que não tem cultura de igreja, gente que veio do mundo de pecado, cachaça, chega aqui, se converte. O que eu tenho que fazer agora? Vai para a célula, vai para a célula. O que eu tenho que fazer agora? Você tem que ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, ter tempo a sós com Deus, e você tem que aceitar o discipulado. Tá bom, então alguém me discipula e eu vou ter vida com Deus. Daqui a pouco o cara explode, daqui a pouco o cara que não sabia falar nem o próprio nome, está pregando o evangelho de um jeito que você não acredita. Daqui a pouco ele lidera uma célula, daqui a pouco ele está com 3, 4, 5 células, daqui a pouco ele está com 12 células, daqui a pouco ele está com 25 células. Você fala, mas como é que pode? Aquele camarada não tinha capacidade nenhuma. Unção, tem uma unção sendo derramada. Ei, tem se lambuza nesse óleo que está sendo derramado. Discipulado é transferência de unção. Tem uma unção sendo derramada sobre esse lugar. Lembra quando Jesus curou, libertou um menino lá que ninguém estava conseguindo libertar, um menino endemoniado? Eles perguntaram, por que foi isso aí? Por que a gente não conseguiu? Jesus falou o quê? Essa casta aí só com jejum e oração, meu chapa. Essa casta aí, você vai precisar crescer. Mas eu pensei que eu podia fazer tudo. Não. Você precisa crescer. E você não vai crescer sem discipulado. Jesus estava ensinando para os seus discípulos, a vida devocional não é brincadeira, é necessária. Quando você tem alguém te cobrando isso te alimenta, isso te fortalece, isso te empurra para ter uma vida em Deus. Quem está entendendo, amém? Segundo lugar, o que o texto fala sobre discipulado? Discipulado é ensinar alguém a viver na terra, mas como cidadão do céu. Discipulado é ensinar alguém a viver na terra como cidadão do céu. Nós estamos muito presos nas coisas do mundo. Nós precisamos de alguém que nos antene para o céu. Alguém que ligue a gente no Wi-Fi do céu. Nós somos muito preocupados com o relógio, com a roupa, com a comida, com a maquiagem, com o botox, com não sei o que lá. Nada contra nada disso não, está tudo bem, bota a roupa, bota o brinco, bota não sei o que lá, faz o seu botox, não é nada contra não. O problema é quando a gente faz do alvo da vida as coisas terrenas. A gente esquece que o nosso destino não é a terra. Aliás, do nosso corpo é a terra sim. Ou então cremação também é outra opção. Essa é a verdade. Olha o que diz o versículo 15.
João 17,15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus ora para o Pai: Pai, eu peço para o Senhor guardar eles, porque eles não são do mundo. Ei, você não é do mundo. Você agora tem outro status. Desde o começo, o propósito de Jesus, em relação aos discípulos, não era consolidá-los numa religião, não, muito menos implantar uma nova religião. O alvo era estabelecer uma mentalidade celestial. O alvo era levá-los a entender: ei, você está aqui como peregrino, você está aqui de passagem, você não começou aqui nem termina aqui. Aqui você constrói uma história, aqui você se credencia a viver comigo a eternidade, aqui você me serve para que pessoas conheçam o meu reino. Por isso Jesus diz: não tira eles do mundo não, Senhor, eles têm uma missão aí, guarda eles enquanto estiverem no mundo, e por favor, que eles lembrem que eles não são do mundo, como eu também não sou. Pastor, mas eu gosto de uma comida boa. Eu também. Ontem eu fui pregar em Belo Horizonte, aí teve um jantar lá na igreja, aí perguntaram: o senhor quer comer o quê? O senhor quer? Eu falei: tem opção? Tem. O que tem? Tem salmão com, sei que é lá de batata baroa, não é bom isso? É bom, hein? E tem costela com molho barbecue. Meu olho, pum. Falei: eu quero esse negócio aí. Isso aí, estou vendo Jesus nesse negócio aí. Gente, não tem problema nenhum não. Mas o problema é que se você achar que você vive nessa terra para poder comer, para conhecer restaurante, para ter um carro com um motor que você nunca vai usar, porque aqui no Brasil não tem pista para você correr. O problema da gente é que nós precisamos, de alguma maneira, sermos lembrados: ei, você não é do mundo não, filho. Você não é do mundo. O povo do mundo se entrega às paixões do mundo porque acha que isso aqui é a coisa mais importante. Já imaginou se a gente achasse que a vida na terra é a coisa mais importante? Gente, daqui a 4 anos eu chego a 60. Sei que não parece. Daqui a 4 anos. Você está de brincadeira. Daqui a 24 anos, eu estou com 80. É inimaginável isso para mim. Fala a verdade. Você acredita na idade que você tem? É um negócio de doido isso, gente. Não é de doido. Então, querido, se você sonha com uma coisa que vai acabar, você sonha pequeno. Meu Deus, quem recebeu isso? E o pior de tudo, que você luta a vida inteira para ter uma condição financeira legal, para ter uma estrutura. Quando você adquire, você morre. É? Sim ou não? O cara trabalha 35 anos para juntando um dinheirinho, para não sei o que lá, faz lá uma casinha para ter uma renda passiva, não sei o que lá, comprou uma casinha de praia, agora eu consegui. Opa, vai morrer. Se o nosso alvo de vida é para uma coisa que acaba, nós estamos com um alvo pequeno demais. Meu Deus, gente, isso é uma revelação muito grande, gente. Isso não está no meu sermão não, isso surgiu aqui agora. Isso é a revelação do Pai, o Espírito Santo falando: ei, por favor, não se apequene nos seus sonhos. Faça a sua vida aqui, mas sonhe com as coisas do reino, porque essas são eternas.
Sonhe com aquilo que Deus quer fazer na sua história. Sonhe com o seu encontro com Jesus. Não vai ter mais doença não. Não vai ter mais doença não. O discipulado verdadeiro precisa levar a uma mudança radical. Mas se o discipulado tem que levar a gente para uma mudança radical, da gente se sentir cidadão do céu, ei, tem o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Tem que haver novo nascimento, tem que se converter. Ninguém vai crescer no discipulado se nem se converteu. Discipulado é alimento para quem já é crente. Uma coisa é evangelização, outra coisa é o discipulado. O discipulado começa para valer, fazer efeito, quando o quê? Quando você começa a ter entendimento espiritual das coisas, quando você se rende a Jesus. O ponto de partida do discipulado é o novo nascimento. Porque quando você nasce de novo, o Espírito Santo começa a arrancar de você os seus conhecimentos antigos, os seus princípios antigos, os seus valores antigos, e começa a colocar em você os valores do reino, os pensamentos do reino, os princípios do reino. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gente, levar uma pessoa a viver como cidadão do céu é fazer entender que ela é filho de Deus. Quando Jesus se apresentou como filho de Deus, todo mundo estranhou, porque os discípulos estavam acostumados com uma religião de um Deus distante, de um Deus criador, mas Jesus vem e apresenta um Deus que é Pai. Quem está entendendo? Mudou o paradigma. Uma coisa é falar assim: Deus é o Criador do céu, da terra, do mar. Outra coisa é eu falar: ei, Deus é teu Pai. Meu Pai? É. Deus é teu Pai. Mas o meu pai humano nem foi nessas coisas. Que pena. Mas Deus é um Pai perfeito. Mas a vida é tão difícil, como pode isso? A vida é difícil, mas é uma verdade. Ele é um Pai. Ele é um Pai que se preocupa com você, é um Pai que mesmo pregando para as multidões, consegue te ver no íntimo, na individualidade. Ele é um Pai que mesmo sabendo que existe uma multidão nesse lugar, está nesse momento falando com você. Isso é muito importante, porque quando a gente se vê como filho de Deus, três coisas acontecem. Primeiro, a paternidade de Deus nos induz à intimidade. Se Deus é Pai, então eu quero abraço, eu quero colo, eu quero proteção. Se Deus é Pai, vou pedir um dinheiro a Ele. Algumas crianças falaram aleluia. Segundo, na condição de filhos de Deus, nós entendemos então que nós somos divinos, espirituais. E se nós somos divinos e espirituais, nós podemos viver pela fé. Pastor, como é isso? Jesus chamou os discípulos e falou: cara, vamos fazer milagre? Olha os milagres que eu estou fazendo, agora vão lá e façam vocês. Eles foram enviados, Mateus capítulo 10, e fizeram muitos milagres. Ei, se eu vivo pela fé, na minha boca tem milagre, eu preciso tomar posse disso. Por mais que eu tenha orado muitas coisas que não aconteceram, eu preciso rever o nível de fé que eu tenho diante das circunstâncias.
Eu sou um depósito de milagre. Eu preciso botar isso para fora. Repete comigo: eu sou um depósito de milagres. Preciso colocar isso para fora. Mas uma terceira coisa acontece quando a gente entende que a gente é filho de Deus. É que se somos filhos, nós temos a natureza dele. E qual a natureza de Deus? Deus é amor. Se nós somos filhos, nós não somos movidos pelo ódio, pela vingança, pelo rancor. Nós não somos movidos pela vontade de devolver o que nos fizeram. Não, o movimento da nossa vida é o amor. Nós não somos bocóió, não somos bobo. Ninguém está enganando a gente, nós somos de bobeira. Não, não, não. Nós conseguimos amar até quem pensa que está querendo enganar a gente. Nós conseguimos amar até um filho rebelde, uma esposa que está muito nervosa, um marido que não está tendo o respeito devido, um irmão que não foi muito feliz na fala. O amor nos move. Queridos, o cristianismo moderno convida para uma vida soft. Isso não está na Bíblia. Fé para caprichos pessoais é que gerou uma multidão de desviados da igreja. Foram atraídos para a igreja porque se dizia: ei, venha, você é cabeça, você não é cauda, você vai ter tudo que você quiser, Deus vai te enriquecer. Era fé para capricho, e fé para capricho vai gerando decepção, porque o motivo maior da fé não é caprichos pessoais. O motivo maior da fé é que você revele o amor de Deus, é que você transforme vidas com o amor que você exala. É uma fé tão grande que Deus é contigo, que diante do ódio do mundo você revela a fé. Diante do síndico horrível você revela a fé. Da vizinha que bota o funk lá em cima para te provocar, você revela o amor. Ah, meus irmãos, cristianismo é para quem se vê como filho de Deus, identidade de Deus, natureza de Deus. É isso que você é. Mas termino dizendo que discipulado tem mais uma informação aqui. A essência do discipulado é a multiplicação. Pastor, onde está isso? Versículo 18. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Desculpa, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio das palavras que eles falarem. Jesus vira para o Pai e fala: Pai, olha só, eu já chamei todo mundo de apóstolo. Significa o que apóstolo? Enviado. Eu não enganei ninguém. Eu já falei para a galera aqui: quer andar comigo? Quer discipulado? Quero. Então é para ser enviado, não é para ficar aqui comigo não, tá? Estou preparando vocês para vocês irem levando o evangelho. Eu não estou preparando vocês para ficar aqui querendo comer pizza comigo todo dia. Eu não vou investir em quem não quer essa proposta. Jesus foi tão claro que quando ele convidou Pedro, Tiago, João, André, ele disse: venham para ser o quê? Pescadores de homens. Quando ele estava convidando essas pessoas lá em Mateus 4:19 para serem pescadores de homens, ele está dizendo: ei, vocês não tinham um trabalho danado para pegar peixe? Não tinha que esticar a rede, não tinha que puxar a rede pesada, não tinha que depois lavar a rede, não tinha que limpar os peixes,
não tinha uma dificuldade danada. Pois é, vai ter dificuldade agora para ganhar vidas para Cristo. Jesus não enganou, Ele chamou por discipulado pessoas que só puderam entrar no discipulado porque aceitaram um convite para a multiplicação. Às vezes, você discipula uma pessoa e ela não quer produzir. No começo, você vai ensinando. Gente, você tem que frutificar, liderar uma célula, ganhar vidas para Cristo, discipular outras pessoas. E a gente vai motivando. Mas tem que acontecer em algum momento. Não dá para ficar de eterno sem produzir, não. Porque quando você está discipulando alguém que não quer passar adiante, você cria um padrão de discipulado improdutivo na igreja. Eu sou discípulo do fulano. O que você produz? Nada. Então, o padrão agora é dizer que é discípulo de fulano, dizer que está sendo discipulado por ciclano, e não precisa fazer nada com isso. Não é o que a Bíblia diz. O princípio de discipulado da Bíblia é multiplicação. Havia um combustível que impulsionava Jesus a pregar. Qual era? Misericórdia. Há uma expressão na Bíblia muito comum: e movido de íntima compaixão. A Bíblia fala que Jesus, movido de íntima compaixão, Jesus tinha misericórdia. Quando ele foi multiplicar os pães e os peixes, Jesus disse: eu estou com pena deles, eles estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Nós temos que dar comida para eles. Existia alguma coisa que movia Jesus muito forte, uma compaixão, uma misericórdia pelas pessoas. Queridos, Jesus estava mostrando que a multidão não era a plataforma para o seu sucesso, mas que conhecia o valor de cada pessoa. Pregava para multidões, mas parava para atender uma pessoa com amor. Não foi assim com a mulher do fluxo de sangue? Pregava para multidões, mas parava para atender um coração desesperado. Não foi assim com Zaqueu? Pregava para multidões, mas parava para ver uma pessoa sem esperança, desacreditada. Não foi assim com aquele homem aleijado no tanque de Betesda? Pregava para as multidões, mas se importava com uma pessoa. Não foi assim quando ele passou e viu um cortejo fúnebre de uma mulher, a viúva de Naim, que o filho dela, o filho único dela tinha morrido, e diz a Bíblia que Jesus viu aquilo e se moveu de íntima compaixão, e virou para a mulher e falou: não chora não, por favor, não chora não, que não está legal, não estou querendo ver ninguém chorar não. A mulher fala: mas é que meu filho morreu, está nesse caixão, eu não tenho mais ninguém nessa vida. Jesus vai até o caixão e fala: moço, levanta. O moço levanta. A mãe abre um olhão desse tamanho: meu filho. Oi mãe, o que aconteceu? Jesus fala: vai para casa, prepara o miojo que ele gosta. Jesus sai dali com seus discípulos e comentando com eles: nós estamos no mundo para isso, para restaurar a esperança nos corações. Nós não estamos aqui para discipular quem não quer nada não, irmão. Mas eu ainda estou imaturo, eu estou assim, tá bom. Mas não pode se acomodar nisso. Na parábola dos talentos, um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. O de 5 trabalhou com eles, o de 2 trabalhou com os talentos dele. O que recebeu 1 talento não fez nada, se acomodou. O que Jesus falou?
toma até o que ele tem. É o princípio bíblico. Você quer receber? Você tem que estar produzindo. Se não produzir, você vai perder até o que você tem. Está na Bíblia. O que a gente aprendeu hoje? Discipulado é transmissão de virtudes espirituais. Discipulado é ensinar alguém a viver na terra como cidadão do céu. Somos filhos de Deus, temos a natureza de Deus. Discipulado tem como essência a multiplicação. Não é para quem só quer receber amizade, conselho, orientação, mas não quer transmitir. Jesus orou: Senhor, eu peço por eles e por aqueles que vão vir quando eles falarem de mim. Jesus está dizendo: abençoa os filhos espirituais dos meus filhos espirituais. Esse é o princípio do discipulado. Na sua célula, todo mundo tem que ser produtivo. Quem anda contigo tem que ser produtivo. Você tem que ser produtivo. O reino é um reino de produção. Infelizmente, Satanás está produzindo. Infelizmente, o mundo não para de incentivar o homem ao pecado. Infelizmente, no mundo que a gente vive, o que não falta é oportunidade para fazer besteira. Infelizmente, no mundo que a gente vive, até se você falar a verdade, você pode ser criminalizado. Mas se você apoiar o que destrói as pessoas, você vai ser aplaudido. Droga, sexo banal, famílias desconectadas. Está na hora da gente acordar, para a gente ser resposta para o mundo. Talvez você diga assim: pastor, eu vim aqui nessa manhã e Deus tocou no meu coração. Então deixa eu te falar uma coisa. O discipulado, o aprendizado, alguém investindo na sua vida, só vai funcionar se você der o primeiro passo hoje.